Como um surfista pode se posicionar melhor no pico para pegar mais ondas? Essa é uma pergunta interessantíssima de responder. Eu me chamo Diego Bittencourt, oceanógrafo especialista em ondas e surfista, e eu ajudo surfistas a dobrar ou até triplicar o número de ondas memoráveis e clássicas que ele pega em um mês, mesmo que ele more longe da praia e que trabalhe muito. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um aspecto muito importante para o surfista pegar muito mais ondas numa sessão, que é o posicionamento dentro da água. Como se posicionar para pegar muito mais ondas, em qual pico cair, e quando você tem o crowd no meio disso tudo, o que você pode fazer, para onde remar, o que fazer? Se esse assunto te interessa, fica comigo que ao final dele você certamente vai entender melhor o que você pode fazer para potencializar a sua sessão de surf, pegar muito mais ondas e fazer, né, a cabeça sair com aquelas ondas memoráveis pela sessão de surf. Conseguir ler as ondas em todos os momentos é uma das partes mais importantes do surf. Na verdade, você já tem que fazer a leitura quando chega na praia, olha para o pico, você já tem que começar a entender como as coisas estão acontecendo. E depois, quando você entra no pico, tá lá sentado na sua prancha, esperando as ondas, você tem que estar constantemente, o tempo inteiro, olhando ao redor para justamente se reposicionar uma vez que você está no pico e as condições vão mudando. E quando a onda começa a chegar até você, você precisa justamente saber para onde remar, onde está o pico da onda, o que fazer, para onde ir. E depois que você dropa a onda, você tem que entender aí se vai acelerar, se frear. Então, a leitura de onda, seja no momento de entrar no mar ou na hora de pegar as ondas, é algo crucial, importantíssimo no universo do surf. Principalmente para aqueles que querem pegar muito mais ondas clássicas e memoráveis, aquelas que a gente lembra por anos e anos e faz a cabeça só de lembrar de como foi. A minha intenção então com esse vídeo é te mostrar como é que você pode se posicionar no pico de uma forma mais objetiva e menos reativa, como você antecipa algumas situações e você realmente fica no melhor posicionamento visando pegar muito mais ondas nessa sessão. Agora, o que esse vídeo não é? Esse vídeo não é uma instrução de remada, ou não é uma instrução de técnicas de surf, ou qualquer outra questão técnica aliada aí aplicada no surf. E também não é um vídeo com passo a passo de como as ondas quebram, ou uma explicação de como as ondas quebram. Eu já fiz vídeos tratando desse tema, né, de transformação de ondas, quebra de ondas. O vídeo de hoje não é sobre esses processos de quebra de ondas. E na verdade a gente nem consegue descrever com tanta precisão todas as ondas, porque justamente elas são aleatórias e imprevisíveis, o que ajuda a dar essa beleza no universo do surf. Esse vídeo então, ele nada mais é do que algumas orientações, dicas práticas para você entender as movimentações, quebra das ondas nos picos, e como que isso vai mudando ao longo do dia, conforme as marés vão mudando, por exemplo, e a partir daí, né, algumas dicas de como que você pode fazer para se reposicionar a todo momento, se dando a oportunidade de pegar muito mais ondas numa sessão de surf. Pode reparar que quando você está pegando as ondas, aí seja com um amigo ou não, sempre tem aquele cara mais sortudo, vamos dizer assim, que todas as ondas parecem que se encaixam para ele, toda hora que entra o pico, a série, ele está sempre bem posicionado. Uns acham que é sorte, outros sabem que talvez não seja sorte. E de fato até pode ser sorte, mas esse cara provavelmente ele entende um pouco mais aí de leitura de ondas, leitura de pico, tem uma boa observação e se movimenta bastante. Então, por conta dessa leitura, dessa capacidade de observação dos picos, da onda chegando lá no horizonte, de que está acontecendo aqui e ali, talvez por conta dessa capacidade de observação e de uma maior atividade, rema para dentro, para fora, para um lado, para o outro, talvez por conta dessas duas coisas, ele acaba aí potencializando a própria sessão e pegando muito mais ondas que você ou que muita gente que está ao redor. Muitas vezes isso vem um pouco do lado mais intuitivo, de alguém que tem um pouco mais de contato, ele não sabe muito bem direito, né, o que ele está fazendo, ele só sabe que está pegando as ondas, mas não seria interessante se você pudesse aumentar as suas chances de estar mais presente, mais posicionado no pico e pegar cada vez mais ondas? Ou por que é tão difícil de fazer essa leitura das ondas? Como já falado em outros vídeos também,
Essas questões de onda e surf, elas são mais complexas porque o nosso esporte, o surf, ele depende dessa combinação de vários fatores. A gente depende de swell, direção de vento, depende de altura de maré, bancada, luz do dia, correntes. São vários fatores da natureza que estão interagindo entre si para proporcionar para nós o nosso esporte. E aí você adiciona a esses fatores também a característica individual de cada praia. Umas estão mais expostas para as ondas, outras estão mais fechadas. Umas praias têm um grau de curvatura maior, outras são umas praias mais retas, retilíneas. Umas têm areia grossa, fazendo o perfil de praia mais inclinada, outras areia mais fina, fazendo praias mais suaves. O fato é que é uma complexidade de elementos e se a gente quer potencializar a nossa sessão de surf, se a gente quer pegar muito mais ondas, tirar muito mais proveito, fazer a cabeça literalmente em toda a sessão de surf, a gente tem que entender minimamente de tudo isso e também aplicar esse conhecimento no melhor posicionamento no pico para escolher justamente as melhores ondas do dia. Nesse vídeo, então, eu vou te dar aí 5 dicas do que eu considero de extrema importância para que o surfista se posicione melhor no pico e pegue muito mais onda. Segura aí então que lá vão as 5 dicas para você potencializar o seu surf. Bom, e a primeira dica que eu vou te dar é abrir os teus olhos para a questão de que no mesmo dia, para uma mesma condição de onda, a mesma altura e período de onda, por exemplo, os picos podem na verdade mudar de posição no decorrer do dia. Conforme, por exemplo, a maré vai enchendo ou esvaziando, o posicionamento central do melhor pico para pegar as ondas, ele vai sendo alterado, podendo ter uma alteração drástica, né, como simplesmente as ondas saírem de um lugar e ir para outro, como pode variar, por exemplo, a onda quebrar mais para dentro ou mais para baixo. Isso porque uma das principais provocações, né, das marés na surfabilidade, na nossa sessão de surf, é justamente alterar a posição da quebra de onda. E essa alteração que a gente está falando aqui, que pode acontecer para uma mesma condição de onda no mesmo dia, ela pode ser tanto no sentido praia, oceano, né, e mais para dentro ou mais para fora, como também pode acontecer no eixo lateral, uma onda quebrar mais num lado e depois quebrar mais no outro. Estas variações no pico, elas vão acontecer e essa dica é para te explicar o porquê que isso pode acontecer e para abrir os seus olhos de que isso realmente acontece e que você tem que estar com um olhar bem atento para perceber essas variações. Uma primeira ideia é você começar a se atentar um pouco mais na maré, começa a entender, bom, estou entrando na água agora, a maré está cheia, está vazia, enchendo, esvaziando, começa a perceber um pouco os momentos que você entra na água e aí você já tendo olhado as previsões de ondas, você já imaginou como é que seria o comportamento da maré naquela manhã ou naquela tarde, então começa a projetar o que está acontecendo com os picos conforme, né, você leu na previsão de ondas. Então tem esse exercício mental, até mesmo ligado com observação, que é extremamente importante para começar a formar a sua memória, o seu músculo cerebral, aqui a sua mente, para perceber como é que os picos oscilam a depender das variações da maré. E com essa ideia em mente, uma vez que você está lá no pico, né, você se posicionou bem, está lá sentado esperando a sua onda, você pega uma onda, pega duas, pega três. A dica também aqui, ela se estende para você estar sempre de olho para um lado e para o outro, vai observando surfistas pegando ondas em todos os picos na sua região, né? Aquela onda mais para o lado direito, aquela onda mais para o lado esquerdo, vai observando, vai comparando com aquela onda que está vindo para você. Então vai ficando, né, em paz, curtindo a sua onda, mas também com um olhar atento para entender se está tendo movimentação, mudanças. Eventualmente as ondas podem parar de vir até você, pode ficar mais lento, por exemplo, demorar mais para entrar série e num pico mais para o lado pode começar a bombar um pouco mais. Então fica atento, entenda que realmente a posição do pico pode mudar para uma mesma praia, para o mesmo dia, para uma mesma condição de onda. Então fica atento, vai observando e vai se ligando como é que as condições estão mudando. E não só alterar o pico, mas também estragar o pico. Por exemplo, uma maré aí vazando muito forte, por exemplo, pode começar a formar aquela turbulência na zona de surf. Sabe quando você está ali, o mar tá lisinho, de repente começa a ficar tudo meio ondulado,
as ondas meio estranhas. Ali, eventualmente, uma corrente provocada por uma maré esvaziando pode estragar ali a surfabilidade da sua região. E quando você olha mais para o lado, você logo vê um mar lisinho e ali rolando aquela condição boa de surf. Então atente-se não só nessas mudanças do pico, como também em possíveis formações de corrente, né, que estraga ali a surfabilidade, deixa o surf um pouco mais chato de lidar. Então fica atento também a essas questões. Questões estas aí que são que acontecem devido a grande parte das vezes aí a movimentos de maré. Maré enchendo, maré esvaziando, sempre está provocando essas mudanças aí na zona de surf. Vamos para a segunda dica então. A segunda dica, ela é no momento até anterior a esse que eu comentei da primeira dica. Ela consiste naquela observação inicial quando você chega no pico. Essa talvez é a observação das mais importantes a se fazer. Quando você chega na praia para pegar as ondas, então analise, tente caçar essa informação, que é entender, na verdade, como é que está tamanho, formação, espaçamento no tempo, por exemplo, dos picos onde estão quebrando as melhores séries e nos picos onde estão quebrando as melhores ondas intermediárias. Porque quando você está surfando, né, vai ter aquele pico que vai vir as ondas intermediárias, que a gente chama no surf, né, aquelas ondas com um tamanho para o dia mediano, e de repente, a cada período de tempo, aí pode ser de 3, 5, 10 minutos, vem aquelas ondas maiores, mais intensas, que quebram sempre um pouco mais para frente, né? A gente, se não fica ligado, tá sempre meio atrasado aí com relação a essas ondas, e essas ondas elas podem ser clássicas ou podem ser mais fechadeira, a depender do dia. Então a dica aqui é você no início, antes de entrar na água, dê uma olhada e comece a perceber onde estão quebrando as melhores ondas intermediárias, aquela onda um pouco mais embaixo, e onde estão quebrando as melhores séries. Eventualmente, as ondas do dia serão as intermediárias, um pouco mais encaixada na bancada, um pouco mais em pé, abrindo, possibilitando manobras, tubos, e eventualmente nesses dias pode ser que as ondas da série podem estar fechando. Vem uma onda com o dobro de tamanho, uma onda mais bonita aparentemente, mas simplesmente ela fecha inteira e não te proporciona uma sessão de surf. Então essa leitura inicial antes de cair na água, ela serve para você entender já aonde que você vai se posicionar. Bom, hoje é o mar que eu vou focar mais em pegar as séries, ou hoje é o mar que eu vou focar em pegar mais as intermediárias? E você obviamente que também vai entender um pouco da formação das ondas, né? Não só se elas estão quebrando, mas pô, tá rolando mais direita, tá rolando mais esquerda. Qual das ondas estão proporcionando, por exemplo, um tubo? Eu quero pegar tubos ou não? Qual das ondas está me proporcionando mais manobras, porque eu quero treinar manobras? Ou eu estou aprendendo, quero aprender a dropar. Qual dessas ondas vai proporcionar uma melhor condição para o seu surf? Essa análise, ela, quando você faz aí antes de entrar na água, enquanto você está observando, até mesmo arrumando as suas coisas, roupa de borracha, passando uma parafina na prancha. Então é uma coisa que você vai observando, já alongando, entendendo, né, para qual é o pico que você vai se dirigir na hora de pegar as ondas. E o papo aqui é, escolha o seu pico, entenda por conta própria onde que as coisas estão acontecendo, tome uma decisão e parta para cima nesse pico. Agora, pegando aquela dica 1 e aliando a essa dica 2, uma vez que você escolheu o pico, você entrou lá, pô, tá lá, daquelas ondas que você definiu, tá massa, tá rolando altas ondas, mas lembre da dica 1, né? Enquanto você está surfando, está se divertindo, está treinando, adrenalina, diversão, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, fica sempre atento, né? Se não está quebrando umas ondas lá dentro. Às vezes, quando você se projetou para o surf no começo, pela altura de maré, pode ser que as ondas da série estavam fechando, e aí conforme vai enchendo a maré ou esvaziando, aquela onda lá da série começa a abrir mais, começa a ficar mais interessante. Então por essa razão que você segue o plano, vai para o seu pico, e uma vez que você está lá pegando as suas ondas, vai ficando atento para ver se o mar não está mudando. Então você vai unir aqui a dica 1 e a dica 2 para tirar uma experiência melhor aí da sua sessão de surf. E a gente não falou de uma coisa aqui que é o crowd, né? Nem sempre a escolha de onde a gente vai cair é só com base na onde estão as ondas. Por vezes, aquele pico onde está vindo muita onda, está clássico, está crowdeado, está socado de gente, e aí do lado pode ter um pico nem tão bom como aquele outro, mas com menos crowd.
e eventualmente você não está, né, na disposição para disputar onda, para remar, então você pode justamente ir para um pico um pouco menos interessante em termos de qualidade de ondas, mas pegar muito mais ondas. Já se você tiver aquela disponibilidade, às vezes, de disputar, se você não se importar em pegar muitas ondas, eu quero pegar 2 ou 3 boas, eu conheço a galera, então eu não me importo muito, enfim, você pode escolher aí ir para o pico que está mais cheio e tem mais gente, por exemplo. Então a gente falou aqui de observação, entender onde é que estão as ondas, os picos, formação, mas obviamente que a gente tem que levar em conta também o fator crowd, então analise como é que está o seu dia, analise o que você quer e aí jogue o crowd junto aí dessa análise do pico e faça a sua escolha. Agora a terceira dica ela é bem curta, grossa, que é se posicione, tome uma posição. Essa dica ela é válida principalmente para aqueles dias que tem, por exemplo, mais de uma componente de onda, né? Eventualmente tem uma onda de longo período quebrando mais lá atrás e uma onda de curto período quebrando um pouco mais numa parte mais intermediária. E aí o surfista, naquela ânsia de às vezes não ficar nem tão embaixo para não levar aquelas de cima da cabeça, aquelas da série maiores da cabeça, e ele também não se posiciona nem tão mais para dentro, pensando em pegar aquelas ondinhas de baixo, sabe? Já aconteceu isso com você? E aí, nessa dúvida, você não toma uma posição concreta e você fica no meio do caminho. E aí você não pega as intermediárias e quando vem a série leva da cabeça e também não pega elas. Então a dica aqui, o papo é curto e grosso, ele é direto, tome uma posição. Se você está num pico que está rolando isso, quebrando uma onda mais lá dentro e uma mais aqui embaixo, defina. Eu vou focar naquela onda de trás, então vai e se posiciona lá para trás, vai demorar mais para vir onda, você não vai pegar tanta onda quanto, por exemplo, quem está mais embaixo, caçando ali, ciscando as ondas, mas você vai pegar aquela onda que você definiu, que tem o maior tamanho, por exemplo. E o do outro lado também é o mesmo, né? Se você está no mar desse, eventualmente você não quer pegar as maiores do dia, fica mais embaixo, pegando as menorzinhas, só não fica no meio do caminho, porque você vai levar na cabeça e não vai pegar onda, a experiência não vai ser boa. Para quem tem um mindset muito para frente, muito positivo, pode encarar essa situação aí de ficar no meio do caminho como um bom treino, né? Para tranquilidade, para joelhinho e tal, mas isso é um caso à parte, a gente está lá para pegar onda, então vamos se posicionar, vamos ficar mais embaixo, ficar mais dentro, né? Escolher o pico. Então a terceira dica é: tome uma posição, analise onde as ondas estão, escolha onde ficar e se jogue para esse pico. E a quarta dica, ela consiste em você simplesmente entender como uma onda funciona. Que você que gosta de pegar onda, ama esse esporte, não tem como a gente não entender o mínimo sobre ondas. Por exemplo, entender onde é o pico da onda, onde é o meio da onda, onde é o final da onda, e entender onde tem mais energia, menos energia. Não há como a gente ter uma boa performance no surf, não há como a gente pegar muita onda memorável e clássica se a gente não souber um mínimo sobre como uma onda funciona. O ideal é nós sempre pegarmos a onda no pico dela. Quando você vê uma foto de uma onda, né, ela vai ter ali um pico muito bem definido e ali seria, por exemplo, o ideal para você se posicionar para pegar aquela onda. Se posicionar no final da onda ou querer pegar uma onda na parte final dela, quando ela já está morrendo, sem energia, para mim é um puro desperdício de energia e é um puro desperdício também aí de oportunidade, porque você acaba saindo da sua posição e eventualmente pode vir ali logo atrás uma onda clássica do dia e você, por ter pego aquela onda no rabo da onda, no finalzinho dela, você deixa passar a melhor do dia talvez, porque você saiu da posição. Então entenda onde estar para pegar as ondas. Idealmente, o canal aí mais certo possível é a gente estar mais bem posicionado no pico da onda. É ali que o drop tem que acontecer. Obviamente que tem ondas mais longas, que dá pra gente pegar no meio da onda já faz a cabeça, mas vamos pensar numa situação ideal. O pico da onda é o lugar melhor para a gente dropar. Agora, entender exatamente onde é que é o pico da onda é uma coisa que a gente pega com o tempo, né? Com o tempo de surf, com erros e acertos, você vai aprendendo, entendendo onde é que fica, mas obviamente que vendo um vídeo como esse,
vendo fotos, a gente pode aí acelerar esse seu conhecimento, esse seu crescimento para fazer você visualizar onde é o pico da onda. Tem ondas que tem assim um pico muito claro, muito bem definido, fica nítido de enxergar onde é esse pico, e já tem aquelas ondas que são mais inteironas assim, e o pico nem sempre está tão definido, não é tão evidente, e aí realmente depende mais da própria experiência do surfista para saber exatamente onde é o pico. Quando você vai pegar onda, geralmente tem certas regiões da praia que os picos de onda estão mais bem definidos, as bancadas estão mais bem definidas, e se você ficar olhando ali por 1 hora, por exemplo, você vai ver que séries e ondas acabam surgindo, quebrando no mesmo lugar. Ali geralmente é onde é definido aí o pico da onda. O ideal, como comentamos então, é você estar posicionado nesse pico da onda, pensando em pegar ela no melhor lugar possível. Mas isso não quer dizer que você pode remar de um lado e para o outro também para pegar onda e caçar onda. O surfista que senta e espera a onda chegar na dele, ele está muito mais limitado do que aquele que vai caçar e vai buscar umas ondas também que estão quebrando mais para o lado. Não dá para ficar que nem uma mosca tonta aí zanzando para um lado e para o outro, né, de uma forma aleatória, sem categoria. Então, pô, você está no pico, as ondas estão vindo aqui, estão massa, eventualmente você vê uma série, você consegue ver pela linha do horizonte se vai ter uma só onda ou vai ter 2 ou 3, até pelo próprio comportamento do dia você sabe se uma série tem 2 ou 3 ondas. Então se você vê, né, lá pelo horizonte já uma linha, né, de séries chegando, numa região ali 30, 40 metros para o lado, pô, vale a pena também caçar essa onda mais para o lado, né, se posicionar naquele pico para você pegar aquela onda. Então você vai estar no pico, mas isso não quer dizer que outros picos, né, outras ondas podem acontecer no seu entorno, e obviamente você entendendo como você rema, a sua velocidade, você consegue entender se vai chegar num pico de onda ou não. Um dos grandes erros do surfista, aquele que zanza e não pega onda nenhuma, é ele se basear nas ondas dos outros surfistas, é ele olhar, tá o surfista pegando onda e querer, né, seguir ele ou fazer alguma coisa desse tipo. A questão é, o surfista que mais pega onda é aquele que tem poder de observação e por conta própria consegue enxergar aonde as ondas estão quebrando, o que está acontecendo com o mar. Então esse vídeo ele é justamente para te instruir a treinar essa sua leitura visual, a sua observação para enxergar onde estão os picos. Você vai estar no pico, vai estar rolando as ondas, mas eventualmente, né, você vai estar atento, olhando para o horizonte, eventualmente vai vir um pico mais para o lado, para o outro, e você vai remar lá e vai pegar aquela onda também. E aí você vai potencializar aí a sua sessão de surf, vai pegar muito mais ondas naquela sessão. Sobre esse comportamento de caçar ondas, de buscar onda em outros picos que estão quebrando do lado, ele é interessantíssimo para a gente potencializar a nossa sessão. A gente tem que só ficar atento para não ser aquele fominha que quer pegar todas as ondas do dia, as melhores ondas, e aí rema por trás da galera, se posiciona e tal. Na real tem uma regra de etiqueta no surf, pelo menos, né, do Soul Surf, aí, o surfista de alma, ele tem essa etiqueta de que ele tem que compartilhar as ondas. As ondas não são só dele, tem outros surfistas também ali querendo pegar, desfrutar aquele dia. Então tem uma regra de etiqueta que é, você vai caçar as ondas, pô, eu caço muito, quem surfa comigo aqui vê que eu tô remando toda hora de um lado pro outro, mas você jamais vai ver eu, por exemplo, ou rabiando, ou remando por trás, ou querendo pegar a onda da galera. E muitas vezes, né, quando eu vejo que tá vindo bastante onda para mim, eu tô pegando bastante onda, e eu percebo que alguém do lado, por exemplo, né, pô, terceira onda já que vem para mim e eu vou porque eu tô na preferência, pô, chega uma hora que eu acabo até liberando ali, né, não uso, digamos assim, a minha prioridade e deixo o cara aí, porque o surf é isso. O surf ele é compartilhar essa experiência única que é deslizar sobre as ondas, e nada melhor do que todo mundo sair amarradão da água. Por isso que essa minha dica aqui de você remar e caçar ondas e ser sagaz, ela é importante, mas ela tem que ser feita aí com uma regra de etiqueta em vista, visando com certeza o bem-estar, a harmonia de toda a galera do surf aí no line-up. E agora a quinta dica, ela tá mais no sentido de você já com um pouco mais de experiência entender, né, ler mais sobre velocidade da onda e saber se pega a onda quando ela está numa fase inicial de formação ou se você se posiciona um pouco mais embaixo para pegar ela quase quebrando já.
Então, a depender do tipo da onda, você vai ter que se posicionar no início do estágio de formação da onda ou mais para o fim do estágio da formação da onda, quando ela já está começando a quebrar. Algumas regras interessantes aqui, que é o quê? Ondas mais cavadas, buraco, demandam muita explosão na remada, remada forte, intensa, e demanda que você não pegue a onda quando ela já está quase quebrando. Você tem um estágio um pouco mais cedo, digamos assim, para você poder entrar na onda, justamente para não ser lançado com um lip. Então, esse é um tipo de onda que você tem que fazer um posicionamento diferente de quando a onda está cheia, por exemplo, e que você, né, pode até mesmo pegar ela quando ela já quebra uma espuma aqui no lip. Muitas vezes ela quebra um pedaço da espuma, quando ela não quebra uma espuma inteira, né, quebra só o lip. Muitas vezes você pode até pegar aquela espuma quebrada já, e aí você vai desenhando, a onda vai se reformando, e aí você pode já, né, já tá em pé na onda quando ela está crescendo. Então tem diferentes momentos para você entrar na onda, a depender do tipo de onda. E para adicionar mais um ingrediente aqui nessa dica, fique atento também no efeito do vento. Por exemplo, um vento maral. Você imaginando um vento maral do mar para a terra, o que vai acontecer com a onda? A onda formando, então imagina que a onda está viajando, ela está interagindo com o fundo, ela está formando, então ela tem uma velocidade com que ela vai quebrar. Imagina uma situação sem vento, né? A onda está chegando, ela vai formar e ela vai quebrar. E agora imagina o vento maral soprando. Quando a onda está, né, antes do seu momento de quebra, o vento já vai empurrar o lip e já vai fazer a onda quebrar. Então, consequentemente, né, quando você já viu que o vento está de maral, você está posicionado no pico e começa a soprar um vento maral, geralmente a gente tem que ir um pouco mais para dentro, porque a onda vai quebrar um pouco mais para frente, um pouco mais para dentro. Então você tem que regular o seu posicionamento também conforme o vento muda. Lembrando, um vento maral vai acelerar a quebra do lip, consequentemente você tem que entrar, você tem que remar com mais velocidade, entrar mais cedo, ficar em pé mais cedo, justamente porque começa a quebrar o lip com um pouco mais de velocidade, um pouco mais inesperado, vamos dizer assim. Então a gente tem que se antecipar aos movimentos. E por outro lado, imaginando um vento terral, então imagina a mesma onda entrando, imagina sem vento nenhum, a onda entrando, empinando. Agora você imagina um vento terral muito forte soprando, o vento acaba segurando um pouco o lip, fazendo com que você tenha que remar um pouco mais, dar 2, 3 mais braçadas às vezes, fazer aquela técnica de remada, né, de botar o peito, colar o peito da prancha na prancha, para ela ficar com mais contato na água e você deslizar um pouco mais. Então, outro tipo de remada para você entrar na onda, a depender se o vento é terral ou é maral. Você percebe quantas coisas são importantes quando a gente fala aqui de um bom posicionamento? A gente fala de bom posicionamento para você pegar muito mais ondas, fazer a cabeça, sair amarradão da água. Então, para isso, existe o tal do posicionamento no pico. E para a gente se posicionar, a gente falou aqui de leitura, observação visual, falamos de marés, falamos de vento terral e maral, falamos de ondas, séries, período. Então veja quantos ingredientes tem que estar aí dentro da gente para que a gente consiga justamente se posicionar melhor no pico. E uma coisa que eu acho bem interessante é que sempre que eu vou fazer algum vídeo aqui, seja qual for o assunto que eu estou falando, o assunto de conhecer mais sobre o ambiente, conhecer mais sobre marés, ondas, ventos, isso acaba vindo à tona em todos os tópicos que a gente fala. Então é uma coisa incrível, não tem como a gente deixar isso de lado, desde que a gente está surfando, está dentro desses elementos da natureza, está imerso em período, vento, maré, corrente, onda, não tem como nós evoluirmos nosso nível de surf, nós fazermos a cabeça, ter aquela condição memorável de onda, não tem como a gente aumentar, potencializar essa experiência sem a gente conhecer mais sobre como esse ambiente funciona. Simplesmente não tem como, e é essa minha razão de estar aqui, estar esclarecendo esse assunto para você. Agora, o que pode acontecer é você falar, né, com relação a posicionamento, que o crowd te impede de se posicionar bem. Seja porque tu não gosta de ficar no meio de um monte de gente, seja porque de fato um negócio realmente impede de pegar as melhores ondas do dia. Esse é um problema real no mundo do surf,
principalmente se o mar está menor, né? Se está um mar pequeno, onde todos conseguem entrar, por exemplo, e ainda mais se for aquele horário de pico. Tem dias que não tem muito o que fazer, não tem muito para onde fugir. O que nós temos a fazer é só ajustar nossa mentalidade, nosso mindset, entender que vai ser um dia de disputa, se preparar para aquela situação e cair para dentro assim mesmo. Tem também uma certa fuga, que seria você, por exemplo, ir muito cedo, na primeira hora do dia, que é o que eu gosto de fazer. Você até consegue fugir por um tempo do crowd, mas chega a certos momentos ali, chega a certa hora, que no horário de pico, que você não tem muito o que fazer, a depender do dia. Mas tem outros dias, tem outras situações que tem picos alternativos, essa aqui é a real. Tem dias que todo mundo vai ali para aquele pico principal, né, que todo mundo conhece, que sabe que com aquela direção de vento, aquela altura de maré, aquela direção de onda vai rolar as ondas, mas né, o cara que está bem observando, aquele que está estudando geografia de praias, aquele que está estudando previsão de ondas, ele já começa a entender que tem picos alternativos com menos crowd e que ele pode cair e pegar ondas sem esse crowd todo. Então, uma vez que o cara tem esse olhar, consegue enxergar esses picos alternativos e ele usa essas dicas de melhor posicionamento, certamente a experiência dele naquele dia vai ser simplesmente surreal. Então há muita onda quebrando ainda sem crowd aí por aí. Eu me vejo pegando ondas aqui em picos muitas vezes aí com menos crowd do que o esperado. Então ainda tem vários picos sem muito crowd aí, basta que a gente entenda um pouco mais aí de condições, previsões e consiga buscar as ondas. E para aqueles dias, né, aqueles momentos que não tem muito o que fazer, só sobra aquele pico do crowd, eu espero que você use essas dicas desse vídeo para se posicionar melhor, para se movimentar de uma forma mais inteligente, caçar uns espaços. Sempre tem um espacinho no meio do crowd, é tudo muito dinâmico, né? Um pega uma onda, outro pega uma onda, rema para o lado, vai falar com um amigo, de repente sobra um espaço sem muita gente, você se posiciona, então sempre dá para o cara cavar um espaço ali e encontrar uma onda, mesmo que esteja um mar crowdado pra caramba. E ouço também surfistas comentar que, pô, cada dia que eu vou tá de um jeito diferente, um dia tá cheio, outro dia tá cavado, outro dia tá com altas ondas, outro dia tá ruim, e fica meio perdido nessas movimentações, e simplesmente é isso mesmo, os picos estão sempre mudando. A praia não é estática, ela é dinâmica, tem dias que o banco está mais para frente, mais para trás, mais para um lado, mais para o outro, o pico nunca vai estar no mesmo lugar, quando a gente fala aí de praias de areia, né, nesse ponto. Então, né, o que nos resta fazer é entender que os picos mudam, e o que nos resta fazer sabendo disso é estudar, entender, observar, estudar previsão de ondas, estudar comportamento de ondas, justamente para a gente começar a prever essas coisas e sempre preparado para o que o mar pode te oferecer. Um pouco de prática, estudo, visão vai te colocar na melhor onda, isso é fato. E essa reclamação, entre aspas, aí de que os picos estão sempre mudando, na verdade pode ser algo muito positivo. Aqueles que estão atentos a essas mudanças, eles vão conseguir se movimentar, se posicionar e desfrutar do surf. Já aqueles que não estão atentos ou estão mais reclamando das mudanças e não fazem nada para se preparar, né, para tirar proveito dessa mudança, eles estão lá reclamando e vendo todo mundo pegar muita onda. E aí a questão é, quem é você nesse crowd? Aquele que está se preparando para se ligar aonde que as ondas estão indo, chegando, se movimentando e desfrutando muito mais do surf, ou aquele que está reclamando que as coisas mudam muito, que o crowd está cheio, que isso, que aquilo, e aí não pega tanta onda. E agora, como um primeiro passo para te ajudar nessa questão aí do posicionamento, para você que acompanhou o vídeo até aqui, entendeu a importância de se posicionar melhor, entendeu as 5 dicas, aí um primeiro passo, a gente vai justamente falar disso que eu acabei de comentar, que o primeiro passo é você entender mais sobre como ondas funcionam, como que as marés interferem nas ondas, como que os ventos interferem nas ondas. Acredito que o primeiro passo geral é você pegar bases para poder observar melhor aquilo que está acontecendo. O lance é que as condições elas vão mudando, a maré vai enchendo, esvaziando, e você, conforme vai pegando conhecimento de como a natureza funciona, você vai treinando o seu olhar e vai percebendo e vai conseguindo automaticamente se posicionar melhor. Você começa a entender que, opa, eu vi que a maré, pela previsão de onda, né, já sei ler isso, então a maré ia encher às 10 da manhã,
agora já está chegando às 10, realmente eu estou vendo um fluxo d'água chegando, então com esse fluxo as ondas vão quebrar um pouco mais para baixo, vai ficar um pouco mais cheia, então a gente já consegue ali se antecipar às mudanças e consegue se posicionando melhor conforme as condições vão mudando. Você começa a entender, por exemplo, opa, a maré está ficando muito seca ou ela está muito seca, então um dos principais efeitos é fazer as ondas fecharem, né? Ficar aquela fechadeira maior, então inclusive eu começo a entender quando é hora de eu não surfar ou de eu sair da água para tomar, né? Tomar um suco, tomar uma água, um açaí, dar uma relaxada, descansar um pouco, comer uma fruta, um sanduíche. Então a gente começa a entender também não só quando é a hora de cair na água, quando é a hora de se posicionar, como a gente também entende que, opa, agora é hora de eu sair da água, me recuperar, porque daqui a pouco o bicho pega de novo. E aí, conhecendo mais sobre praias, ondas, tudo isso, você começa a entender também que praias de tombo, aquelas praias mais inclinadas, as ondas vão ser mais em pé, buraco, mais rápidas, que demandam um tipo de posicionamento. E você vai começar a perceber que aquelas praias com areia mais fina, mais suaves, as ondas são mais cheias, lentas, já vai demandar um outro tipo de posicionamento. Então, quando você começa a conhecer sobre esses tipos de praias, sobre velocidade de onda, você já começa a se preparar em termos de equipamento e também em termos de posicionamento. Por isso que esse conhecimento sobre como o ambiente funciona, na minha visão, ele é primordial aí para você destravar o seu atual nível, por exemplo, e conseguir aí acumular muito mais memórias de ondas clássicas. Qualquer um tipo de praia desse que a gente comentou vai proporcionar ótimas condições de surf, diversão ou adrenalina se estiver grande, seja para o surfista iniciante, o intermediário, o experiente. A questão é que cada um desses três, né, que estão em níveis diferentes de surf, eles vão se posicionar de uma forma diferente no surf. Por exemplo, o cara mais experiente, ele já vai estar lá no meio do crowd, ou não, né? Mas escolhendo aí os melhores picos. Já o iniciante, ele vai ter que já fugir do crowd, ele já não vai nem olhar tanto, né, quando tem crowd, por exemplo, para onde está a melhor onda, mas ele vai olhar, por exemplo, para onde tem uma onda abrindo para ele poder treinar, aprender, sem aquele movimento, aquele aglomero de pessoas, por exemplo. Então, a depender do seu nível, você pode desenvolver esse conhecimento para escolher o que você vai poder fazer, onde você vai cair. E aqui, para fechar então com chave de ouro, uma vez que você escolheu um pico, tá massa, tá vindo altas ondas, você tá se dando bem, tá conectado, as séries estão vindo para você, você encontrou o pico, faça uma marcação em terra. Você senta na sua prancha, você vai olhar para a areia, você vai ver ali, por exemplo, uma construção, um poste, um conjunto de árvores. Você consegue aí fazer um nivelamento, né? Fazer uma marcação de alguns pontos em terra para entender aonde você tem que estar para pegar aquelas ondas. Quando você encontra o pico, o ideal é você abraçar aquele pico e tirar o máximo de proveito dele. Vai demandar muitas vezes você fazer marcações, saber, ó, eu tenho que alinhar aquelas árvores com aquele prédio, fazer uma linha, né, com 3 pontos, que eu sei que aqui eu vou estar pegando altas ondas. E por vezes vai ter corrente te jogando para o lado, ou você pode pegar uma direita, uma esquerda, andar um monte, então você pode voltar e ir para o mesmo pico, retoma a sua marcação, entende, ó, eu peguei aquela onda quando aquele conjunto de árvores estava alinhado com aquele prédio, então eu vou ficar aqui porque é aqui que vai rolar as ondas. Essa é uma dica um pouco mais avançada aí que a gente pode sempre estar fazendo para estar melhor posicionado nos picos. Por isso que a gente acaba falando sempre que o mais importante aqui é você desenvolver conhecimento, se conhecer, entender o que você espera, quer, precisa para aquele dia e fazer as boas escolhas. Com essas dicas, você vai começar a entender o que está acontecendo, né, em todo o ambiente e vai, a depender do seu dia, se posicionar melhor aqui, melhor lá e vai conseguir fazer as melhores escolhas. A grande questão é nós governarmos aí o nosso dia, nossas emoções e poder aí se projetar, né, se lançar, ser mais objetivo, menos reativo com relação às condições de onda. A gente pode pegar muito mais ondas clássicas, memoráveis, desenvolver o nosso surf só calibrando, né, esse posicionamento no pico, alinhado com a nossa própria expectativa, nossa própria condição do dia, como a gente está, se a gente está mais agitado, ou se a gente está mais zen, por exemplo. Então, quando a gente casa tudo isso,
o que a gente tem é uma ótima experiência no surf. E além disso, né, outro recado é que a partir do momento que você começa a se conhecer, a saber o que você quer, precisa, deseja, e quando você começa a saber mais sobre previsão de ondas, sobre as melhores condições para quebrar onda clássica nas praias da sua região, você começa a justamente encontrar picos mais alternativos e muitas vezes você tem um poder de escolha de ondas ali incrível, consegue fazer a cabeça de uma forma muito mais impressionante do que você faria sem esse conhecimento e apenas indo para a praia porque todo mundo vai para aquela praia e é ali que pode ser que esteja bom. Para mim o mais importante é a gente fazer uma boa escolha e pegar as ondas, tá relaxado, tá zen, fazer a cabeça, se divertir e sair da água com aquela sessão de surf que a gente lembra, né, que é memorável aí pelo resto da nossa vida. E onde a gente está lá, senta, lembra daquela onda, a gente, caramba, valeu a pena. Já pensa logo na próxima, o que eu vou fazer para pegar outro dia desse. Para mim isso é um pouco a definição do surf. E assim a gente fecha esse vídeo, né, com o meu desejo profundo de que você entenda aí a minha mensagem por trás desse vídeo e consiga se posicionar muito melhor na próxima sessão de surf e desfrute, pegue muito mais ondas clássicas, memoráveis, mesmo que more longe da praia e trabalhe muito. E caso você tenha alguma outra dificuldade que eu não comentei nesse vídeo, me deixe saber aqui nos comentários, me escreva qual é a sua dificuldade para que eu possa pensar numa forma de que você possa solucionar essa sua dificuldade e aí eu posso fazer um vídeo específico para isso. Então participe, compartilhe e é isso aí. Agradeço muito, muito obrigado por chegar até aqui o final do vídeo, por contribuir com o nosso projeto e eu te desejo paz, boas ondas e sucesso. Aloha, abraço.